Tai Sensei, quando eu escuto frases em japonês, eu sempre escuto um mas no final. Arigatou gozaimasu. O que é este mas no final? Mas é digamos, elemento gramatical muito importante da língua japonesa. Por quê? Esse mas vai se juntar aos verbos, que por sinal aparecem no fim da frase, né, para expressar a polidez. O que é a polidez? A polidez é uma forma que, pela língua, a gente mostra o respeito que nós temos para com o interlocutor. Aliás, essa importância que se dá à posição do interlocutor é muito comum dentro da língua japonesa. Eu diria que é um dos pontos principais, não é? O trato que se tem com quem a gente fala. E esse mas nada mais é do que a forma de transmitir a mensagem delicadamente, gentilmente, cortesmente, polidamente aos ouvidos do meu interlocutor. Então não tem uma intenção de elevar ou não a outra pessoa, mas de ser gentil com a pessoa. E esse mas, então, a gente junta aos verbos para transmitir esta polidez. Eu sei que o verbo comer, Tai Sensei, é taberu. Perfeito. Né? E ela pode ficar na forma masu, ficando tabemasu. Perfeito. Então, você veja que é o verbo taberu que se flexiona em tabe para receber o mas. Então, se eu posso dizer, deixa sushi ou taberu. Eu posso dizer, eu estou dizendo que eu como sushi. Mas, para ser gentil com você, né, Takashi Sensei, eu diria sushi ou tabemasu. Entendi. Então, a mensagem é a mesma. Eu como sushi. Mas é a forma pela qual eu vou transmitir esta minha mensagem ao meu interlocutor com cortesia, com polidez. Certo. Isso significa que não tem necessariamente uma tradução para o português, certo? Porque Não comer tem. sushi pode ser tanto sushi o taberu, sushi o tabemasu. A tradução seria exatamente a mesma para o português, como sushi. Exatamente. Não é que não exista forma de tratamento no português, tá? Existem, mas não na mesma medida que o japonês. Tanto é que um dos lemas do nosso curso é não aplicar a lógica do português na língua japonesa. Então, é uma forma que existe na comunicação, Certo. mas que na língua escrita eu não consigo traduzir porque nós não temos esta forma de polidez na língua portuguesa. Tá? Então eu dizer sushi o taberu ou sushi o tabemasu enquanto mensagem é a mesma coisa. Só que se eu uso o mas, eu estou sendo delicada, gentil, ou até diria com certa consideração para com o meu interlocutor. Tá, uma pergunta então, Tai Sensei. Pois não. Se eu tenho duas formas para dizer comer sushi, como sushi, teria então duas formas para dizer não como sushi, ou comi sushi, não comi sushi. Estou correto? Sim, mas se você vai usar na forma polida, esse mas vai estar presente. Sempre. Tá? Ele vai estar sempre presente. Não com esta forma mas. Por quê? Porque todas as palavras que mudam, que se flexionam, vai depender da palavra que vem depois dela. Perfeito. Tá? Então, se eu tenho o verbo taberu, este verbo muda para tabe por causa do mas. É o mas que exige esta forma ao verbo. Continuando, acontece que esta palavra mas, que é um auxiliar verbal, também se flexiona. Olha. E ela vai depender na forma da palavra que vem depois. Acontece que o tá é um outro auxiliar verbal que significa que aquela ação se realizou. Tá? Então, por exemplo, se eu digo eu como sushi, eu quero dizer eu comi sushi, eu digo sushi o tabeta, sem a polidez. Porque o tá indica essa conclusão. Exatamente, significa que a ação de comer já foi. Tá? Agora, se eu quero ser gentil, eu vou ter que flexionar o maço. Então fica tabemasu, e o maço vai variar, vai mudar, flexionar para mashi por causa do tá. Então é o tá que exige a forma mashi.
Almaço. Almaço é veículo da polidez. E o maço, por sua vez, vai exigir a forma tabe ao verbo taberu. Então eu tenho a forma tabemashita, em que eu comunico o que eu comi educadamente para você, meu caro colega. Então, tabeta, sem polidez, tabemashita, com polidez. Exatamente. Tá? Certo. Agora, se você quer dizer que eu não como sem o tá de ação concluída, eu digo tabenai, sem a polidez. Uhum. Mas, se eu quero ser polida, eu digo tabemase. É outra partícula que vai exigir a forma mase. Veja, eu tenho masu quando termina a oração, mashi quando eu tenho tá, mase quando eu tenho nu de negação. Uhum. Tá? Então, tabemasen é a forma polida de tabenai. Sem a polidez é só nai. Entendi. Então, Aí tem toda uma regra que a gente trabalha no nosso curso japonês essencial. Certo. Então, tabenai, sem polidez, tabemasen, com polidez. E se quiser dizer os dois juntos, Tai Sensei? Não comi, incluindo elementos de negação e de passado. Bom, aí é uma outra construção. Sem a polidez, fica tabe na kata. É o nai com tá que vai dar essa forma na kata. Tem toda uma explicação gramatical, mas ficamos só no resultado final, tá? Então, se eu quero dizer eu não comi, eu vou dizer tabe nakata. Tabe nai ta. Tabe nakata. Ok. Tá? Agora, se eu quero ser gentil, eu vou ter que usar o maço. Então vai ficar tabe masen desta. Desta. Tabe, repito, tabe masen desta. Para dizer, tudo isso para dizer, não comi. Para ter esse elemento de polidez. Exatamente, para usar a polidez, eu tenho que fazer esta construção, que tem toda uma explicação na gramática histórica. Parece aquelas peças de Lego que vão se conectando, né? Uma das outras, pecinhas de negação, de polidez, de passado. Por isso que o japonês é uma língua aglutinante por excelência. Ou seja, você tem o taberu, que é o corpo, que vai dar o sentido, que é a ação de comer, e você vai juntando outros elementos gramaticais para enriquecer, para, para especificar como que essa ação de comer, que é a locomotiva, né, se desenvolve. Na negativa, na ação passada, na polidez. Então você vai juntando esses elementos gramaticais ou palavras gramaticais para enriquecer ou florir, né, a ação de, no caso, comer. Perfeito. Eu acho que este vídeo, Thais, seria um ótimo vídeo de revisão para os nossos alunos do curso Japonês Essencial. Seria um ótimo para quem já chegou lá pelo módulo 10. Não, porque o na e o tá é tudo depois. Tá? Então, quando chega lá pelo módulo mais da metade, para o fim, ele vai aprender tudo isso que nós dissemos. Perfeito. Mas tem que lembrar que este curso japonês essencial é um curso básico da língua japonesa. A gente começa do zero. Quem não sabe nada, a gente começa com letramento, depois com as primeiras construções da frase, até chegar nas orações compostas. Perfeito. Tá? É um curso fechado, mas em que a gente trabalha com tudo isso que nós vimos aqui. A minha aula gratuita aqui no YouTube, né? É uma aula de revisão. Uma aula de revisão. Muito bem. Para mais detalhes, basta clicar no link que está na descrição. As matrículas podem estar abertas ou não a depender do período do ano que você estiver assistindo. Mas, caso você tenha interesse, basta clicar no link que você será ou direcionado para o link de matrícula ou na link de lista de espera, para você deixar o seu e-mail e receber a nossa comunicação em primeira mão. Estamos à vossa espera. É isso aí. Não deixem de deixar o seu like para entender que o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante. Comentem o que você achou desta aula, né? Bastante, novamente, gramatical. É bastante. Né? Mas acho que é uma das nossas fortalezas, né? Dentro da nossa equipe. Temos uma
grande referência na área de gramática japonesa aqui no Você Brasil. tá Estou falando de falando? você mesmo, professora Thais Suzuki. E comente aí então o que você achou desse tipo de vídeo, tá bem? Muito obrigado por ter assistido este vídeo até agora e nos vemos então na semana que vem com mais conteúdo de língua e cultura japonesa. Muito obrigado e Sayonara!